Gênesis, capítulo 35. Livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 1 em diante. Aquele que achou, glória a Deus. Amém. Farei menção da palavra. E depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Fazei ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantamo-nos, subamos a Betel, e ali farei o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Amém? Boa esta palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração. Quando falamos em culto de família, quando viemos a um culto de família, a gente tem a certeza do cuidado de Deus sobre a nossa casa, sobre os nossos. A gente está aqui sabendo que enquanto nós adoramos o Senhor tem visitado o nosso lar, tem visitado as nossas necessidades, as nossas causas e situações. Sabemos que quando estamos aqui reunidos com nossa família, o Senhor tem operado, derrubado muralha, derrubado o agir do adversário contra a nossa vida e família. Quando nós falamos em família, falamos em amor, em boa ação, em compaixão, em se doar e abrir mão de muita coisa. Quando falamos em família, falamos em proteção, em cuidado dos nossos, em estar atento a cuidar dos nossos. Nós que somos pais de família, o nosso maior desejo é ver a nossa família bem e saber que a nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. A nossa família é muito importante. Desde o início da era que o Senhor fez todas as coisas, a família foi o primeiro passo. A família é o projeto de Deus perfeito. Mas quando houve a queda, a família, infelizmente, teve as suas dificuldades, as suas situações difíceis começou a vir para a família. E daí em diante, quando eu abro a Bíblia e leio essa passagem de Jacó, eu vejo Jacó agora, Deus falando com Jacó e falando: olha, Jacó, tem uma responsabilidade para você. Olha, você vai subir a Betel e vai me adorar. Depois que Jacó passou por diversas coisas, quando nós falamos de Jacó, falamos de um homem com um título de enganador, um homem que tinha um caráter diferente, um caráter de enganador. Mas quando Deus teve um encontro com Jacó, o caráter de Jacó foi forjado, foi diferente, mudou o caráter de Jacó. E eu já quero te dizer nessa noite, queridos e amados irmãos e irmãs, quando Deus encontra comigo e com você, o nosso caráter muda totalmente, o nosso jeito de viver muda. E Jacó foi escolhido para continuar a promessa que Deus tinha. Capítulo 12 de Gênesis, a gente vê Deus se apresentando a Abraão, ainda como Abraão, e Deus agora fala com ele: olha, tem uma grande obra na tua vida, de ti virá uma semente que povoará toda a terra. Eu tenho, olha, uma obra grande, Abraão na tua vida, e de Abraão foi para Abraão de Isaac, e de Isaac chega e alcança Jacó. A Bíblia relata que Jacó, quando sai da casa de seus pais, ele vai em direção ao deserto, em direção à casa do seu tio Labão. Por volta de uma noite ele para descansar. Deserto de dia é muito quente, mas à noite também faz frio. Ele pega uma rocha, coloca na sua cabeceira, e quando ele adormece, ele tem uma visão. A visão que Jacó tem, olha, querido, se você nunca teve uma visão, eu vou te falar essa que Jacó teve. A Bíblia diz
que agora Jacó adormece. E quando ele abre os seus olhos, ele vê uma visão de uma escada e anjos de Deus subindo e descendo. O que significa isso? Eu quero te dizer nessa noite que anjos de Deus têm subido e descido, não só a favor de Jacó, mas a favor também da tua casa. Anjos de Deus sobem e descem, dizendo: olha, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas também sou Deus de você, Deus da tua casa, Deus da tua família. Também tenho, olha, visitado a tua casa. Sou Deus que opero, sou Deus que faço. O Senhor mandou te dizer nessa noite. E a Bíblia fala, queridos, que Jacó olha, vê a visão, e lá em cima no topo está o Senhor dizendo para ele: olha, a promessa que tenho na vida de Abraão, que tenho na vida de teu pai Jacó, do teu pai Isaac, também te alcança, Jacó. Eu sou contigo, por onde quer que você andares, eu serei contigo. Eu tenho um projeto na tua vida. De ti, olha, sairão muitas nações, e toda nação será abençoada sobre a terra. Olha, Jacó, eu tenho um projeto, não te preocupa não. Talvez você saiu da casa do teu pai como enganador. Olha, talvez muitos olharam para você, não te deram crédito nenhum, mas diz Deus nessa noite: tenho eu descido a escada do céu até você, tenho ordem a anjo subir e descer, para te dizer que sou Deus e cuido da tua casa e da tua família. Eu cuido de você, não te preocupa. Eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido dos teus. Olha, em meu deserto, em minha dificuldade, eu desço ao teu encontro, vou ao teu encontro. Jacó, não tenha medo. E a Bíblia relata que Jacó constitui uma família, constitui seus filhos. Agora ele tem uma responsabilidade, que é cuidar de uma família. Embora talvez você ache no princípio, poderia Jacó ter um tete-a-tete com Deus sempre. Provavelmente Deus, ele cuida da casa de Jacó de uma forma extraordinária e cuidar. Mas os conflitos, a luta, a confusão, a inveja ainda estava dentro do lar. A inveja, a dificuldade se levantava dentro da casa. Isso acontece também na nossa. Não é fácil. Temos que cuidar da nossa casa. Temos que olhar pelos nossos. Temos que orar todo o tempo pelos nossos. A todo tempo. Eu lembro que minha mãe, ela ficava de joelho. Enquanto nós não chegávamos em casa, a minha mãe não dormia. E ela é católica. Mas é uma luta, é uma preocupação. Filhos, não é fácil. Filho doente, filho querendo fazer o que quer da vida, ensinado, criado, mas mesmo assim quer andar no seu caminho, nos seus passos, fazer a sua vontade. Escolhi isso para a minha vida, fazer o que eu queria fazer. Queria ficar na rua. Quantas vezes eu cheguei, a porta trancada do lado de dentro, tinha que dormir em cima da moto, porque eu queria fazer do meu jeito. Meu pai falava: passou da meia-noite, não entra em casa. E era o cuidado do meu pai para comigo. Meu pai nunca desejou uma condenação para mim, nunca desejou que um juiz olhasse para mim e dissesse: olha, 13 anos e 4 meses de reclusão. Meu pai nunca quis isso. Irmão, você que é pai de família, você não quer ver seu filho numa situação difícil. Você não deseja que seu pai, seu filho, alguém esteja numa cama de UTI. Você não deseja isso para a tua casa. Mas o Deus, nessa noite que estamos falando dele e cultuando, é aquele que desce a escada do céu para a terra, que visitou Jacó em meio a uma noite fria de deserto. Ele que saiu da sua casa desenganado, dizendo: qual será o meu
destino. Mas esse Deus a qual eu prego nessa noite é o Deus que cuida do seu lar e diz que ainda tem projeto, e os projetos de Deus ninguém para. Difíceis, fazemos escolhas erradas na nossa vida, tomamos decisões erradas. Quando a porta se trancou e disseram 13 anos e 4 meses, eu falei, eu não vou resistir. 13 anos e 4 meses na lei de 2/5 não vai dar, não vou aguentar. São mais de 6 anos só no fechado, eu falei, não vou aguentar. Quando eu olhei para trás de mim naquele pátio lotado, vi a minha mãe e meu pai com a bolsa do lado assim, olhando para mim com o olho cheio de lágrima. Eu falei, Senhor, eu não posso sair daqui do mesmo jeito, não. Eu não posso sair escolhendo viver da minha forma, não, e da minha maneira, não. Quando eu olhei para ele chorando com aquela bolsa, com refrigerante, com um tapoé de marmita, de comida, eu falei, Senhor, que realidade é essa que eu estou vivendo? Aí sabe o que o Senhor falou para mim? Calma, eu tenho uma escada que desce do céu para baixo, para ir ao teu encontro e dizer, olha, se coloque de pé, porque a minha obra, eu tenho uma obra na tua vida, e essa obra te alcança a tua família, alcança os teus, e aonde tu passar, se me obedecer, eu vou fazer acontecer. Começou a mudança de vida. Eu achava que eu não ia resistir 8 anos e 5 meses. Achei que eu não ia resistir, mas vai passando os dias, entra dia e sai dia. Olha, foi criando um desejo no meu coração de buscar Deus, um desejo grande aflorou no meu coração, e eu falei, agora é uma mudança de vida. Quando eu saí, o povo ninguém entendeu, as amizades que eu tinha, todo mundo foi embora, só ficou eu. Aí Deus falou, agora teu amigo sou eu. E eu falei, o Senhor, eu não conhecia. Quando eu vi, falei, o Senhor é tremendo. E o Senhor começou a construir a minha casa, a minha família. Me deu um casamento, me deu família. O Senhor mudou a história. Mas ainda assim a gente passamos por dificuldades ainda. Mas são milagres e milagres, como foi cantado. Como foi já dito aqui, milagres atrás de milagres acontecendo, mudanças e mudanças acontecendo, vida sendo transformada. Quem aqui quer ver o marido na bebida alcoólica, na droga? Quem quer ver ninguém? A situação é difícil, mas o Senhor ainda tem obra. Quem quer ver a família se perder, mas o Senhor tem obra. Quem quer ver alguém se perder? Quando nós estávamos no hospital, e quando o médico disse assim, olha, vai ter que ficar, a saturação dela não quer aumentar. Que situação é essa? Senhor, mas o Senhor não tem obra, o Senhor eu ainda tenho. Mas você vai passar nessa prova, mas eu passarei contigo. Quando olharam para mim, olha, vai ter que ficar internado, mas vai ter que ficar na UTI, que a situação não está fácil. Quando olhei no olho da esposa chorando, eu falei, Senhor, o Senhor vai me tirar desse lugar, ou daqui acabou. E o Senhor ainda tem misericórdia, e me tirou andando daquele lugar, daquela sala de UTI. E o Senhor ainda está, as mãos do Senhor ainda estão debaixo, assim, ó, cuidando da minha casa, cuidando da tua casa. A escada ainda está posta no céu, você contempla os anjos subindo e descendo. A Bíblia fala que Zacarias estava no dia dele de servir. Olha, ele tinha uma causa e ele colocava nos pés do Senhor. Talvez Isabel, de joelho dobrado, dizendo, olha, Senhor,
quero ser mãe, eu quero ser mãe. E olha Zacarias do outro lado dizendo: Senhor, me dá um varão, prepara para mim. Eu sei que tudo diz que é impossível, a minha idade também diz que é impossível, mas eu acredito no milagre. E a Bíblia diz que no dia que ele está trabalhando no templo, cuidando do serviço da casa do Senhor, um anjo se apresenta a ele dizendo: ei Zacarias, sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu tenho uma resposta para ti. E a resposta que eu tenho hoje é que a tua oração foi ouvida. Você consegue acreditar na palavra de Deus? Você consegue acreditar nos milagres que o Senhor tem para a tua família, para a tua casa? A tua casa, querido, não é um erro não. Deus tem projeto, tem mudança de vida na tua casa. E eu vou te dizer uma coisa: enquanto nós não chegarmos no céu, tem luta e tem dificuldade. Jesus disse numa certa feita: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus de Nazaré, aquele que venceu a cruz do Calvário, ele está a favor da tua casa. E o que me chama a atenção dessa palavra é ver agora que Jacó, ele tem uma responsabilidade sobre a tua casa, sobre a tua família. E não é só os 12 filhos dele, não, os 11 filhos e a moça também. Não é só a responsabilidade deles, não. Ele tinha servos, ele tinha, olha, pessoas ao seu cuidado, ele tinha animais, ele tinha diversas coisas para ele cuidar e levar o cuidado de Deus. Então não era fácil a responsabilidade. E o nosso Deus, quando olha para nós do céu, ele fala: olha, eu tenho um projeto. Nesse projeto eu envolvo uma família para você, eu envolvo filhos, eu envolvo, olha, tudo, eu envolvo neto, eu envolvo para você uma geração. E nessa geração você tem a responsabilidade de educá-los, de cuidá-los, de fazer crescer diante da presença do Senhor, não só na presença de Deus, mas também de ser um cidadão digno, responsável, de ter ética, de ter moral, de ser uma pessoa na sociedade com um exemplo, olha, estudada, que se envolva no meio social e seja um exemplo para quem olhe, diga: olha, o filho da graça, como ele é na presença de Deus, mas também no trabalho, na escola. Olha, você tem muitas responsabilidades, e Jacó tinha uma responsabilidade grande, que era cuidar da sua família. Jacó agora vê o que Deus fala para ele, ele vai de encontro à sua família e diz: olha, todo mundo se arruma aí, que nós vamos sair daqui, vamos a Betel, nós vamos adorar. O Senhor nos convocou para irmos a Betel e ali nos constituir, e ali nós vamos fazer culto e adorar o Senhor. Olha, Deus cobra de nós. Deus, ele cuida de casa, cuida da família, mas ele também quer ver você também cuidando da obra, cuidando dos seus e fazendo aquilo que ele confiou na sua mão com excelência. E a responsabilidade era grande. Havia muitas pessoas. Vemos no capítulo 33 Jacó tendo uma reconciliação com seu irmão, a humildade de Jacó, e ele se reconciliando chama a atenção. Na nossa família, irmãos queridos, eu sei que o perdão é difícil perdoar, é difícil abrir mão, é difícil abrir mão, queridos, de às vezes pedir perdão, de se reconciliar, mas é necessário que isso aconteça para Deus continuar trabalhando na vida de cada um dos seus e na sua vida. Olha, era difícil para Jacó, talvez o medo consumia o seu coração, sair ao encontro de Esaú, não sei qual que é a atitude que ele vai tomar. Quando Jacó se encontra com ele, mais de 400 homens junto com ele também. Imagina Jacó olhando e clamando o sangue de Jesus, porque não era fácil encontrar com essa dificuldade. Jacó se prostra 7 vezes perante o seu irmão. Quando ele se achega, abraça Jacó. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de tudo, querido. Talvez você tenha uma situação, uma causa difícil. Olha, você não sabe como vai ser,
está difícil, olha a situação, você está com medo de ir, mas o Senhor às vezes já trabalhou no coração, já abriu porta onde não tem porta, já fechou porta que não devia ser aberta, porque o Senhor opera ao seu favor. E a Bíblia fala que quando eles se abraçam, já não havia mais ódio no meio deles. É importante a gente se perdoar. É importante se perdoar dentro de nosso lar. É importante o perdão, abrir mão de certas coisas. Eu sei que muitas das vezes ninguém quer perdoar, ninguém quer sair por trás. Mas aquele que acha que saiu por baixo ou por trás, ele saiu pela frente, porque perdoou. E através do seu perdão, o outro que não perdoou ainda vai perdoar, perdoa de novo, porque aprendeu com você. É necessário que haja perdão no seu lar, é necessário que haja reconciliação, é necessário que haja doação, olha, amor, consideração, cuidado, entrega. É necessário que isso aconteça dentro da tua casa, para que o inimigo da nossa alma não tenha legalidade contra nós. E a Bíblia relata que Jacó, ele diz para o povo: tirai os deuses estranhos do meio de nós. Tirai os deuses estranhos, os deuses das outras nações. Dentro de Israel, adoração a outras nações. O povo de Deus, o povo escolhido, ainda adorava outros deuses. É os desejos, a vontade, que às vezes vai entrando e a gente não vê, vai corroendo, abrindo buraco e a gente não vê. E Jacó, ele fala para a sua família: tira os deuses, troca as vossas vestes, se prepara, porque nós iremos ao encontro do Senhor, o Rei da Glória. Nós iremos ao seu encontro. É necessário, querido, que a tua casa, a tua família esteja em ordem com o Deus que nós pregamos. É necessário que tudo esteja em ordem, caminhando, porque o Senhor, é necessário que tudo esteja em ordem, santificado, para que o Senhor esteja no meio de tudo isso. E a Bíblia fala que Ele arruma, prepara todo o povo a purificar-nos. Tire os deuses estranhos, se preparem para encontro ao Senhor em Betel. Vamos a Betel, vamos lá adorar. Vamos adorar o Senhor em Betel. Se preparem, se purifiquem, abandonem os deuses estranhos, abandonem os desejos, abandonem aquilo que não agrada ao nosso Deus. É necessário que nós abrimos mão de tudo isso, para que o Senhor receba nós em Betel, para adoração no nome dEle, porque quando você adora, as guerras caem. Enquanto você adora, o inimigo da tua alma é confundido. Olha, o inimigo é confundido, o inimigo não resiste à adoração do crente. Enquanto você adora, o céu se abre, o Senhor se levanta do trono, como diz em Zacarias, ao teu favor. Olha, o Senhor se levanta. Enquanto você adora, o Senhor não resiste ao coração contrito, ao povo que adora o nome dEle. O Senhor não resiste. O Senhor não resiste à adoração dos teus. E Jacó era um pai que se importava com a sua família. E você tem um exemplo. Você não pode abrir mão. Aquele que abre mão é pior que o infiel, a Bíblia diz. Talvez o trabalho é tanto, a situação é tão difícil, dá vontade de abrir mão, mas não abra não. Convide a se purificar, a mudar de vida. Convide a trazer a Betel. Betel, casa de Deus. É na casa de Deus que o milagre acontece, querido. É na casa de Deus que a mudança acontece. Olha, chama para Betel, para vir adorar, porque o milagre acontece, a mudança acontece. Em Betel ainda há esperança.
Ainda há esperança para a tua casa. Ainda há esperança para a tua família. Ainda há esperança, como foi dito. Você não é um engano, não. A tua casa não é um engano, não. Os teus foi escolhido a dedo, querido. O nosso Deus escolheu a dedo, dizendo que eu tenho obra ainda. De Jacó, dele foi uma grande nação, a nação que até hoje é abençoada. A tua casa é abençoada pelo Senhor, a tua família é abençoada pelo Senhor, e o Senhor tem uma grande obra. A porta se fechou, e quando você se encontra no deserto, você acha que acabou, que não há mais esperança. Quando eu parei para notar, eu estava 15 dias sem comer. 15 dias, sem acreditar, achando que a porta ia se abrir. Você acha que as coisas ruins só acontecem com os outros, com você nunca acontece nada. Acha que com você nada vai acontecer. E foi nesse meio, Jacó teve que sair da casa dos seus pais cedo, para ir até a casa do seu tio Labão, e lá começou a sua vida. E aconteceu comigo, eu tive que sair cedo da casa de meus pais, porque se eu ficasse daquele jeito, poderia algo pior ter acontecido, fazendo coisas que não devia. Quando eu me lembro, é vergonhoso dizer, é muito vergonhoso assaltar uma pessoa, fazer medo a ela, tomar aquilo que não é seu, coisas que o adversário faz, e eu ser influenciado por ele, e já tendo o laço de morte preparado. Aí o Senhor falou: não, você vai para o deserto. E o Senhor, com a sua misericórdia tão grande, Ele deu só o vale para mim. Quando nós estamos com a empresa, o vale dia 20 e o salário dia 5. O Senhor me deu o vale. Ele falou: não vou permitir que você ganhe o salário, porque o salário do pecado é a morte. Aí o Senhor disse para mim: olha, vou te dar só o vale, e nesse vale tu vai aprender. E foi no vale que o Senhor forja o caráter, no deserto. E os irmãos cantavam lá dentro do deserto, dizendo: só vai ficar rodando no deserto reclamando. E falar para você não é fácil não, viu? Foi uma luta para o Senhor forjar meu caráter. Mas quando começou a forjar e eu tive o prazer de pisar na rua outra vez, foi em 2020, no final do ano. Depois de 2015 para cá, eu fui pisar na rua em 2020 de novo. E quando eu pisei, eu pude conhecer a minha esposa, né? Então, meu sonho, já contei, né? Mas é um testemunho muito forte que mexeu muito comigo, né? Quando o Senhor começou a me dar a família, né? Porque o Senhor revelou lá para mim, lá dentro, e falou até as características da minha esposa. E quando eu saí, eu encontrei com ela. E a gente passou uma luta muito grande, por causa da pandemia ainda, de voltar para lá e tudo. E quando estava marcado o casamento, veio a notícia que ia parar a saidinha, que ia acabar. E eu estava no deserto. É no deserto que o Senhor mudou a história. Às vezes eu falo muito desse assunto, mas é porque o Senhor mudou a minha história. Quando eu olho para isso, eu me lembro de tudo
Senhor fez na minha vida. E é muito grande o milagre que Ele fez. É muito grande. Quem pode falar que o Senhor não existe? O que o Senhor faz por nós. Faltando 3 meses para mim sair para o casamento, cheguei na porta da unidade, em Bauru, eu estava, P2. Desci do ônibus do serviço. Quando eu desci, fomos os primeiros a entrar, eu e mais 9 pessoas, para a revista. Quando chegou lá, havia 6 telefones enrolados numa blusa, WhatsApp, e falaram que era nosso. Eu falei, Senhor, e agora? Algemaram a gente, levaram a gente para o Corró. Eu falei, Senhor, falta 3 meses para o casamento. Se eu voltar para o fechado agora, acaba tudo. E agora, Senhor? Aí eu peguei os 9 que estavam lá dentro do Corró. Corró pequenininho. Falei, rapaziada, vamos orar. Vamos buscar a face de Deus, porque o Senhor vai tirar nós dessa situação. Peguei os abençoados lá. Tinha uns que não sabiam nem orar, mas todo mundo levantou a voz e gritava. E eu dizia assim, Senhor, o Senhor é obrigado a tirar nós daqui. Eu falei, Senhor, não escuta ele não. O Senhor não é obrigado não. Mas segundo a tua misericórdia, tira nós dessa situação. E os vasos orando dentro do Corró, daqui a pouco na porta, pau, 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 pau. Abriu a tranca. Vai, um por um, sai pra fora. O diretor veio em mim e falou, eu sei seu esquema de trazer telefone. Eu falei, você não está por dentro. Não, o único esquema que eu tenho é com Jesus. Eu não tenho esquema de trazer telefone. Ele eu sei. Eu vou te liberar hoje para descer, mas eu sei. Da próxima eu te mando para fechar. Aí nós descemos, louvando a Deus. Chegamos louvando, vai todo mundo para a cela dos PCC. Quem falou da câmera? Porque a câmera entregou o dono dos telefones. Falei, Deus, Jesus, agora vamos mais uma prova. Aí eu falei, olha, no meio dos PCC tudo eu falo. Olha, eu sirvo o Senhor. E é o seguinte, dentro do Corró eu orei. Eu orei e pedi para Deus tirar nós daquela situação. E o Senhor abriu aquelas trancas. Eu não sei quem falou de câmera e nem eu falei. Só sei que o Senhor, o Deus que eu sirvo, me tirou daquele lugar. Na mesma hora ele falou, pode todo mundo descer, só fica quem falou de câmera com guarda. Só ficou 3, o resto tem que descer. O Senhor tirou nós daquela situação. 3 meses para casar, eu falei, agora já era. Agora a Kate me deixa, acaba tudo. Vou voltar para fechar, agora não vai aguentar. Mas o Senhor me livrou de um monte forte. E a Bíblia diz que Jacó, eu acho interessante, Jacó lutou a noite inteira no val de Jaboque pela bênção dele, para que o Senhor abençoasse ele. Lutou. E a Bíblia diz que o anjo toca na juntura dele e ele sai mancando, mas com a bênção dele na mão. Eu me lembro, nós passamos por tanta luta, por tantos machucados, mas a bênção na mão. Olha, eu saí mancando, manquejando, mas com a minha bênção na mão. Foi difícil a prova, a dificuldade, me julgaram. O diretor me jogou dentro do Corró e falou, olha, você chora, né? Agora você fala que você é cristão, você vai chorar no fechado, mas a minha bênção não saiu da minha mão. As bênçãos que o Senhor tinha programado para mim, para minha família, não saiu da minha mão. E as bênçãos de Deus, ela tem alcançado você e a tua casa. Só basta, querido, adorar. Continue adorando. Suba Betel, adore. Venha na terça e adore.
Adore, adore, adore ao Senhor. Você tem mais de 1000 motivos para comemorar o que o Senhor tem feito por você. Sair, olha como sem ninguém. A sociedade olhava para mim, esse aí não tem nada, não vai ter nada. Hoje o Senhor me deu um apartamento, me deu carro, me deu família, me deu minha casa, me deu a minha esposa, minha filha. A menina está crescendo. Esses dias estava na UTI, desse tamanho, já estava na UTI, mas está ali, ó, toda feliz já, olha, brincando. Olha, a menina já está cheia de saúde de novo, porque a bênção de Deus não saiu da tua mão. As bênçãos do Senhor não vai sair da tua mão. O que o Senhor tem para ti e para a tua casa ainda está certo. O Senhor escreveu, Ele não apagou, ainda tem. O Senhor ainda tem para você. Só basta confiar. Só confie. Só confie. Nós devemos confiar em Deus. Devemos confiar no Senhor, o Deus a qual nós pregamos. Não adianta nós pregarmos o Senhor e sair e não confiar nele. Nós temos que confiar que Ele vai fazer. Confia no Senhor. Quantos propósitos, quantas orações, e o Senhor operando. Olha, o Senhor ouve oração, eu tenho certeza disso. Eu sou prova, eu vi. Olha, eu não tinha experiência nenhuma com Deus. Eu achava que eu conhecia alguma coisa, mas eu não conhecia nada. Mas quando eu tive encontro com o Senhor no deserto, eu pude ver que o Senhor existe, muda a história. Nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso lar, de levar esse povo a adorar a Deus, de levar esse povo a conhecer o céu, as leis do Senhor. Nós temos a responsabilidade de continuadamente levar esse povo a Betel, a adorar o Senhor, a construir um altar, a se entregar ao Deus, olha, que construiu a tua história, que escreveu a tua história. Olha como foi dito, você não é engano, não. Você desde o ventre da tua mãe, Deus te escolheu. Lá dentro do presídio nós éramos acostumados a ouvir isso. Você é um projeto de Deus, escolhido desde o ventre da tua mãe. E é verdade. Quando eu caí na real, eu pude perceber que Deus, Ele escolhe desde o ventre da nossa mãe, e nós não somos engano. A nossa história já estava escrita, ainda que você quis andar pelos seus caminhos, mas o Senhor te endireita de volta e diz: sobe a Betel, porque eu tenho obra e tenho uma história para você. A promessa ainda está de pé, a promessa ainda é triste, ainda está de pé, pode ter certeza. Confie no Senhor. Saiba que a Bíblia diz que Jacó edifica um altar lá em Betel. Eles adoram o nome do Senhor e ali eles se constituem. Podemos aprender com Jacó que nós temos a responsabilidade de levar a nossa família a adorar o Senhor. Que nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos e de não abrir mão deles. O Senhor te escolheu com uma responsabilidade: cuidar da tua família e da tua casa. Esse pequeno povo que Deus te colocou para pastorear, Deus te colocou como líder dele para cuidar. Então ensine aos teus, cuide dos teus, da sua casa, cuide da tua família com todas as tuas forças e sempre colocando o Senhor na frente, porque o Senhor resolve. Tem hora que a gente quer resolver coisas com nossas mãos, mas não dá certo. Aí eu me lembro, a Kate me lembra, você tem que orar. Aleluia. Vai orar. Glória a Deus. E nós temos que fazer isso. Para o meu casamento acontecer, eu orei muito. Para tudo isso acontecer, a gente teve que orar muito. Continue orando. Aleluia. Continue orando ao Senhor e buscando a face dele. Glória a Deus. Com a permissão do pastor, eu quero que a Lígia cante um louvor ao Senhor.
muito milagre para contar. Como já tem.